Salve, Túlio. E aí, tudo certo? E aí? Aí já é valendo ou dá pra falar bobagem? Já tá valendo, podemos mandar brasa. Ó, a primeira coisa que eu tenho perguntado, que eu perguntei ao Paulo, que foi a primeira pessoa que eu entrevistei, é em relação à saída do Brasil, né? E eu queria saber como foi esse processo da sua saída do Brasil, né? O que fez você sair do Brasil? O que fez eu sair do Brasil não teve, como digamos assim, uma razão, assim. Isso já é valendo a resposta? Foi uma coisa assim que você premeditou, que você que você viu ou alguma oportunidade que apareceu. Teve alguma bolsa que apareceu para você? Ou você pensou, não, eu queria sair do Brasil, experimentar um pouco a vida do músico lá fora. Como foi? Como é que começou isso? Para você estar aí em Portugal e nesse momento agora, como é que foi? Eu já tinha pensado antes, né? Em muitos momentos eu tinha pensado nessa possibilidade mesmo de experimentar coisas em outros lugares e tal, né? Tipo, ou como com vínculo na universidade. Acho que esse era um caminho mais natural, já que eu estava na universidade também. Ou mesmo fora da universidade, né? Não sei, eu já tinha essa vontade antes de morar em outro país, ter contato com outras culturas, outras coisas e tudo mais. Mas o que acontece é que eu entrei num mestrado em composição logo em seguida ao meu curso, né? Quando eu acabei em 2008, eu acho. Acho que sim. Eu entrei em 2003, o curso são 6 anos, no final de 2008, eu acho. Só que eu já estava muito cansado e eu acabei largando esse mestrado no meio depois do primeiro ano. Fiz um primeiro ano. Depois de algum tempo... Esse mestrado você fez aqui no Brasil, ou você estava fazendo aqui no Brasil, ou aí já direto em Portugal? Não, aí na UFBA. Ah, na UFBA, na Universidade Federal. Tá, você estava fazendo mestrado aqui, aí foi. Parou, ele cansou um pouco e parou. Tá, entendi. Foi. Eu entrei na UFBA em 2003, em 2008, no final de 2008 eu me formei e entrei direto no mestrado. Só que como o curso de composição ele é bastante longo, né, são 6 anos e... Enfim, a gente tem também um entorno, digamos assim, que é um tanto complicado. Você tem o trabalho na universidade que gira mais em torno da música acadêmica e tal. E a gente tem Salvador, que é uma cidade muito bombardeada, no bom sentido, de muita diversidade cultural. Então, você fica, ao mesmo tempo, em contato com muita música, muita cultura de várias formas. Ao mesmo tempo que você tem isso, você se sente talvez um pouco, não sei se acontece todo mundo, mas comigo eu me senti um pouco assim, sufocado no sentido da música erudita não ter talvez um mesmo espaço e tal. E sem falar que eu estava já um pouco cansado, né, tanto desse ambiente, do mesmo ambiente, na verdade. Então eu saí no final de 2009, eu acredito. Enfim, um ano depois do primeiro ano do mestrado. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com outras coisas, o que foi bom, inclusive, eu ter feito essa pausa, porque entrei em contato com outras coisas, assim, no sentido mais de produção, até, né, porque eu faço parte de uma associação que, lá na UFBA, a maioria das pessoas, principalmente da minha geração, conhecem bem, né, que é a OCA. Né? Vocês continuam na OCA. A OCA ainda existe, né? A OCA existe. E a OCA que começou como um trabalho mais artístico, digamos assim, como um grupo artístico. Isso começou enquanto eu era no primeiro, talvez segundo ano na universidade, na graduação.
Esse grupo foi evoluindo para se tornar uma associação, que foi o que nós nos tornamos, uma associação, para que a gente pudesse realizar projetos, nossos próprios projetos e outros projetos também, que tivessem a ver com essa questão que eu falei, até do espaço da música erudita, né? Que, diga-se de passagem, na Bahia, no Brasil, mas na Bahia em especial, tem uma influência boa, né, maior do que nos outros lugares, é o que eu sinto de outras culturas, dessa diversidade que eu falei, e da música popular também. Mas enfim. E quando você, na época, você parou com o mestrado e estava com esse feeling de querer sair de um pouco daquele ambiente, eu tive um pouco isso também, quando fui para São Paulo eu queria viver outras coisas, né? E aí você foi procurar, você pesquisou, você foi correndo atrás, você chegou em Portugal já com a bolsa ou você chegou aí e saiu procurando, catando algum lugar para você começar a estudar? Como é que foi esse? É isso. De 2009, que se não me engano foi o ano que eu saí, até 2013, que foi o ano que eu vim, já foi algum tempo, né? Foram 4 anos mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso. O que acontece? Nesses 4 anos, como eu falei, eu meio que foquei um pouco nesse trabalho mais de produção cultural, trabalhei com grupos, coisas mais ligadas até à música tradicional, música popular, assim, com samba chula, outros artistas também, assim, do cenário até da música popular, digamos assim, aí em Salvador. Então, eu adquiri, por conta disso também, uma experiência mais nessa parte de projetos, de burocracia, que eu já vinha fazendo também com o trabalho, desenvolvendo esse trabalho na OCA. A gente escrevia e propunha nossos próprios projetos, né? Tá. Ok, você estava falando da tua esposa, que aí você e ela tiveram esse sentimento, né, de que estavam se sentindo um pouco limitado lá em Salvador e resolveram partir para outras histórias, né? Então, continue. Aí isso, então, quando a Emília pensou nessas outras possibilidades, conversou com pessoas que ela conhecia e tal, uma das possibilidades foi essa que é onde eu estou, né, aqui em Portugal. E o que aconteceu foi que eu comecei a entrar em contato com pessoas que eu conhecia, na verdade, para ver se essas pessoas, sei lá, talvez pudessem me abrir porta, sei lá, tivesse uma coisa para fazer, ou me indicasse uma universidade, sei lá, uma coisa assim, que tivesse alguma coisa que pudesse fazer, né, na verdade, tanto de continuidade de estudos, ou sei lá, outras possibilidades mesmo. Claro. E aí aconteceu que uma dessas pessoas que eu já conhecia me respondeu em muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, talvez um dia ou 2 no máximo, assim, muito rapidamente respondeu, dizendo que ele, inclusive, já tinha estudado numa universidade, que é a Universidade de Aveiro, né? E a Universidade de Aveiro, que era justamente... Que não é uma universidade qualquer, né? Foi justamente... uma excelente universidade, uma importante universidade musical no mundo, né? Sim, pois é. E aí, Emília estava indo justamente para a Universidade de Aveiro, né? Então, quando ele falou isso, então tá bom, então vamos tentar. E aí, o que aconteceu? Por acaso, Portugal é um país muito pequeno, então a gente consegue fazer muitas coisas com uma certa facilidade, em vários lugares ao mesmo tempo, né, em várias cidades. Então, ele falou assim, que eu podia ir para a Universidade de Aveiro e, se eu quisesse, eu podia morar aqui já em Ceia, uma vez que tem um conservatório aqui em Ceia, eu podia desenvolver atividades aqui e tudo mais. E quando eu entrei em contato com ele, eu perguntei se não existia, ou se ele não sabia se existia por lá, ou se ele mesmo, no conservatório ou na universidade, conhecia algum programa de residência artística, assim, que eu pudesse me encaixar, uma vez que existia uma seleção. O aspecto da tua ida, como é que aconteceu? Você entrou em contato com essa pessoa e aí você teve um momento que você pensou, agora nós vou juntar as trouxas aqui, vou vender... algumas coisas. Na época, quando eu fui para São Paulo, eu juntei uma grana, vendi um carro velho que tinha lá, um piano velho, na verdade, e fui para São Paulo com uma grana que eu juntei, e lá fui tentando as coisas, né? Foi a mesma coisa contigo em Portugal? Ou você já tinha pessoa, vem aqui para Ceia e aqui você vai tentando algumas coisas? Como é que foi esse processo da chegada lá? A chegada aí em Ceia, você e sua esposa, vocês já foram direto para Ceia quando chegaram em Portugal? Tá. Foi, eu vim direto para cá e tô aqui até hoje, na verdade, né? Quanto tempo? Que ano foi que você foi para aí? 2013.
2013. Bem antes dessa leva que está acontecendo agora para Portugal, né? Bem antes dessa leva. Exatamente, é. Eu peguei toda essa transição de... Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não sei se vocês se lembram, foi naquele momento em que tava uma crise, né? Assim, na Europa e tal, principalmente Portugal e Espanha, assim, tava uma crise bem pesada. Tava tendo uma recessão ainda. Exatamente. Inclusive foi engraçado porque quando eu vim, muita gente disse: ah, você tá indo para Portugal agora, no momento que tá ruim, a hora que era para sair de lá você tá indo. E agora o que tá acontecendo é que muita gente tá vindo daí para cá e não tá conseguindo chegar aí porque já tá, né? Desculpa. Sem problema. Então muita gente tá saindo daí e vindo para cá e tá tendo problemas, assim, digamos, porque já é muita gente, entendeu? Então eu vim num momento em que não tinha, assim, tanta gente vindo ainda. Sim. Então tinha algumas coisas que eram um pouco mais fáceis. Mas esse aspecto da vinda foi o seguinte: eu não cheguei a vender, digamos assim, nada, juntar, assim, fazer esse plano de, digamos, enfim, de juntar esse dinheiro para vir, até porque eu não tinha o que vender, né? Sim. Só sua guitarra, suas coisas, não, isso aí não vai dar, né? Vamos nessa com ela mesmo. Tipo isso. Então eu acabei, eu vou de qualquer jeito, mas não sei como ainda. Então, esse como, na verdade, já que eu não tinha o que vender, foi: bom, existe aqui essa chamada aqui de propostas, eu vou ganhar isso aqui, não quero saber, vou ganhar. Então eu fiquei meses assim me preparando para isso, né? Tipo, escrevendo, estudando os pontos fortes, pontos fracos, para poder fazer uma proposta que fosse boa o suficiente para conseguir isso. Proposta que fosse boa para entrar no mestrado ou para... Não, desculpa, é que eu não falei de uma forma muito clara. Uma proposta para essa chamada de propostas de residência artística. Ah, tá, residência artística, tá. Pronto, existia, ou seja, eu não vim com bolsa, mas eu vim com como é que eu posso dizer, com um projeto de residência artística independente, né? Então eu vim para uma residência artística, que eu realizei aqui, fiz várias outras coisas aqui, a partir dessa residência artística, e enquanto eu estava fazendo a residência artística, eu inverti as coisas, entendeu? Enquanto eu fazia a residência artística, eu continuei na universidade, fiquei na universidade com o mestrado. Então, a residência artística foi o que me permitiu, na verdade, vir, entendeu? Como eu não tinha o que vender, digamos assim, eu consegui esse apoio, que na época inclusive foi no valor máximo, na época, né, que foi o valor que foi $8.000, se não me engano, coisa assim. Então eu vivi com esse dinheiro durante algum tempo, assim, fazendo, enfim... E a universidade aí, ela tem que eles chamam de propina, né? Isso, a propina é o que você paga, que não é necessariamente uma mensalidade, porque não é cobrado todo mês. O que acontece é que você tem um valor anual, e esse valor anual, ele é dividido. E é equivalente a quanto, mais ou menos, aqui no Brasil, essa propina digamos, de uma universidade como Aveiro, né? Bom, isso eu posso te dizer com alguma, como é que eu posso dizer, com alguma exatidão até, talvez alguma precisão, sim, que é o seguinte: essas propinas, elas antes eram divididas em menos parcelas. Com o tempo essas parcelas foram aumentando, hoje em dia já é quase mensal. São hoje em dia, se não me engano, até 10 parcelas, uma coisa assim, esse valor anual que você paga, que você divide as propinas. Então, o que acontece é que a Universidade de Aveiro é uma universidade pública, o que significa que ela é uma universidade do governo, mas diferente do Brasil, onde a gente tem uma ideia de que o que é público é gratuito, aqui não é assim. Geralmente público aqui não é gratuito. Aliás, não tem nada gratuito aqui. Então, assim, o público significa apenas que é mantido pelo governo e que, de certa forma, você também tem um respaldo maior no sentido de qualidade, como é no Brasil, claro. Então, essas propinas da Universidade de Aveiro... Você fala em relação às universidades, né? Que isso a gente consegue, aqui a gente consegue garantir uma certa qualidade. Tem garantido qualidade, pelo menos nas universidades de músicas e muitas outras áreas também, né? Exatamente. Não que não existam universidades particulares boas, não é isso. Claro, sim, com certeza. Né? Aqui também, assim. Mas em geral, a universidade pública, acredito que na maioria dos lugares, ela digamos assim, passa uma credibilidade maior, né? Sem falar nos anos de tradição e tudo mais, né? A Universidade de Aveiro tem, eu não me lembro exatamente, mas um pouco mais de 40, talvez um pouco menos de 45 anos, ou 45, não me lembro. Exatamente, né? Para você entender. 45 anos? Tem só isso? Tem... acho que sim. Pouco, tem quase certeza. Né?
Então eu vim com essa coisa as propinas. Sim, então as propinas elas custam, né? O que aconteceu? Mas para eu chegar nas propinas, tem um detalhe que é o seguinte: o mestrado, quando eu vim, ele tinha um valor normal, digamos assim. Para quem vinha do Brasil, pagava a mesma coisa de um aluno daqui, né? E com o tempo isso mudou, né? Porque aconteceu aquilo que eu comentei antes, que foi muita gente começou a vir para cá, pouco tempo depois que eu vim, muita gente começou a vir também. Então, alguns daqueles programas do governo que incentivavam, tipo, as pessoas fazerem estudos fora do Brasil para depois voltar, o governo muitas vezes financiava isso ou tratava dos acordos e tal diretamente com as universidades. Então, o governo aqui meio que entendeu que existiam esses apoios e mudou algumas regras, no sentido de que os alunos que vinham de fora, da União Europeia, pagam mais. Dependendo do lugar, pagam mais do que o dobro. Então, muita gente esqueceu de alguns desses detalhes ou não ficou atento a isso. Então, quando eu vim, o valor era... Eu não me lembro exatamente quanto é que era, porque depois disso... Sim, eu vim para o mestrado, era, se não me engano, 1.800 e não sei quantos euros. Tá? Faça a conta aí que você vai entender. Isso o valor não é das parcelas, já é o valor total anual. O valor anual, não o valor total do curso. No caso do mestrado, como são 2 anos, isso por 2 anos, né? Era 1.800 de alguma coisa, não me lembro, por ano. Isso por ano, né? Por ano. Dividido, independente de como quer que seja. Se quisesse pagar direto... Hoje em dia, uns R$5.000, mais ou menos, seria em torno disso, né? Não, é mais. Faça a conta aí por quase 5. Posso fazer a conta aqui. Você falou 1.800 euros, isso? Por aí. 1.800 euros daria hoje R$8.000. Sim, é bem mais. Eu fiquei na cabeça com 1.000. Agora, digamos que isso dividido em 2 anos, né, daria uma mensalidade razoável. Aqui tem umas universidades aqui particulares que estão quase isso por mês, né? Não, mas entenda, esse é o valor anual. No caso do mestrado, você vai pagar 1.800 no ano, 1.800 no outro ano. No outro ano, exato. Isso. O valor do doutorado, que eles chamam de doutoramento, é 2.700 por ano, certo? Então, se você ficar 4 anos, você vai pegar isso vezes 4, né? Consequentemente, certo? E eles costumam dar, digamos assim, como acontece aqui no Brasil, em algumas universidades e tal, eles costumam dar algum abatimento, alguma bolsa, alguma coisa assim, ou esse valor é uma coisa bem fechada? Não, esse valor é fechado, mas entenda também que se é uma universidade pública, significa que existem programas de investigação, de bolsas e tal, como existem no Brasil, né? Porque o que geralmente a gente não entende no Brasil é o seguinte: para que a gente estude de graça, essa conta é paga de alguma maneira, né? Aqui também a universidade é mantida, obviamente, com impostos e tudo mais, da mesma maneira como é no Brasil. No entanto, Portugal é muito menor em relação ao Brasil. É mais de 90 vezes menor em relação ao Brasil. Só a cidade de São Paulo tem mais habitantes que Portugal inteira, o país inteiro. Então, é um tanto difícil, de certa forma, manter essas estruturas da mesma maneira que a gente mantém no Brasil, por uma questão lógica e matemática. Então, o que acontece? Pelo fato da universidade ser pública, o que existe? Existem esses programas de bolsa, né? E existem também algumas bolsas no sentido de não cobrar, ou cobrar metade. Isso existe. Existe também algumas coisas do tipo do aluno trabalhar na universidade, fazendo coisas na universidade, por exemplo, um trabalho administrativo, coisas assim. E aí um retorno em relação a isso, né? Seria esse tal abatimento, como você falou. Isso existe. Isso existe. E aí o que acontece? Alunos que passam com uma nota muito boa também podem ter um abatimento, uma coisa assim. Isso depois daquele aumento que eu te falei, que o valor chega a ser o dobro, né? Já vi muita gente que passou com uma nota muito boa e depois acabou pagando como um português, na verdade, né? Então, quando eu vim, ainda não era diferente, assim, era tudo igual. E depois eu fiz 2 mestrados aqui, porque quando eu vim para ficar em Ceia, como eu estava em Ceia, e a lei local, ou seja, do país, mudou. Exige uma licenciatura para músicos, né? Não, existe o que eles chamam de profissionalização, né? Que é um mestrado específico na sua área de ensino. Então eu terminei esse mestrado que eu vim fazer, um mestrado em composição, que eles chamam de simplesmente mestrado em música, e o ramo é composição. Né? Aqui a universidade que eu, por exemplo, o mestrado e o doutorado que eu fiz é um pouco parecida, é em música, especialização em composição, né? Aqui isso, é um ramo.
A gente chama concentração, né? A gente fala concentração e Concentração. tal coisa. É. Aqui é o ramo, eles só chamam de ramo. E aí o outro mestrado, que eles chamam de profissionalização, é o mestrado em ensino. Se você dá aula de violoncelo, é um mestrado em ensino de violoncelo. Dá aula de guitarra, ensino de guitarra e assim por diante. Aham. Então eu entrei nesse mestrado ao mesmo tempo, no mesmo ano que eu entrei no doutorado, né? Para Tá. poder continuando. Maravilha. E, E agora, vamos entrar um pouco na tua vida musical, né? hum, O agito musical aí na tua cidade. Você não mora nas grandes capitais, você mora em Ceia, né? Como é que foi esse processo? Quando você chegou aí, para você se enturmar com os músicos daí? Eu conversei com o Paulo na semana passada, né? Eu vivi isso, né? Me mudei muito para muitos lugares, então as pessoas elas não conhecem muito a gente musicalmente, profissionalmente, nem como pessoa, né? Então e tem essa lacuna desse time para as pessoas começarem a te conhecer profissionalmente, musicalmente, né? Que tipo de trabalho musical você faz? Só que nisso a gente está trabalhando, precisa se manter, né? Então como foi essa questão, né, de você se enturmar com as pessoas daí para começar a fazer trabalhos além dos trabalhos uhum. que você tinha no início? Assim, o que acontece é que no Brasil eu tava me sentindo nos últimos anos um tanto incomodado pelo fato de não conseguir ter um bom aproveitamento do tempo, né? Uhum. Porque, assim, por mais que a gente tenha muitas coisas boas assim, no Brasil, a gente perde muito tempo. Por exemplo, isso não só no Brasil, mas em cidades grandes, né? Eu comemorava em Salvador, e o trânsito em Salvador Sim. já melhorou bastante, mas na minha época era muito ruim. Então você perdia muito tempo. Existe uma cultura também onde as coisas nunca acontecem no horário, Uhum. onde na época em que eu estava na universidade a internet não funcionava ainda nessa velocidade que a gente tem hoje de um smartphone, você Uhum. fala o tempo inteiro com as pessoas em tempo real. Uhum. Então, às vezes, você se deslocava durante uma hora, chegava na universidade e não tinha aula, coisas desse tipo, coisas Sim. assim. Sim. Então, eu me lembro de uma forma bastante clara o quanto eu me sentia cansado, no sentido de não poder aproveitar tanto tempo. Então, quando eu saí daí e vim para cá, houve uma mudança, não necessariamente melhor, houve uma mudança muito grande, Uhum. não tão ligada nessa parte acadêmica, até porque eu fui voltando aos poucos, mas mais nessa questão de como eu me relacionei, comecei a me relacionar com o tempo e com essas atividades. Então eu fiquei com muito mais tempo para trabalhar nas minhas coisas, em coisas que eu queria trabalhar e não tinha conseguido ainda, porque não tinha tempo, não tinha, sei lá, disposição até, né? Então quando eu vim para cá e tive esse tempo, eu meio que fui conhecendo naturalmente como acontece no processo de mudança com qualquer pessoa para qualquer lugar, de ir conhecendo pessoas e vem conhecendo lugares e, Uhum. enfim, vendo isso tudo como funcionava. E o que aconteceu foi que aqui em Portugal, em geral, o brasileiro é visto como um bom músico. Em geral, tem uma boa reputação nesse sentido. Uhum. Depois a gente também tem, além dessa reputação, a gente tem uma reputação de que a gente conversa, digamos, mais, é mais aberto, mais relaxado em relação às coisas, e de fato é. O Uhum. português, ele tem um comportamento mais reservado, né? Uhum. Então, o brasileiro, quando ele chega nesse contexto, ele estranha esse comportamento reservado, obviamente, mas ao mesmo tempo o português muitas vezes, por ser outra cultura, também acaba se abrindo mais do que se fosse um outro português, entende? Uhum. Então Uhum. isso, de certa forma, facilita um pouco no comportamento, né, nessas interações sociais, né? Uhum. Isso pra gente que é do Brasil. Então, aos poucos, eu fui começando a fazer várias coisas, tanto ligadas à universidade como de forma independente, e Uhum. fui mais ou menos por aí. Assim, tentando focar em coisas que eu gostava de fazer e que eu queria fazer, e que não tinha ainda tido tanto tempo de fazer, e fui me concentrando dessa forma, tentando fazer as coisas de forma mais séria possível na parte da universidade, né? Tipo, compor regularmente, fazer, enfim, interagir com músicos e com outros compositores, com projetos em si que pudessem dar algum retorno, um retorno no sentido de realização mesmo. E na parte musical, no sentido mais de performance também, acontecem coisas interessantes, que são o seguinte: acontece com um pouco mais de organização, se a gente for pensar assim, em relação ao Brasil. Como é que eu posso dizer? Organização no sentido, a comunicação tende a ser um pouco mais clara, entende? Assim, você fala uma coisa, é aquela coisa mesmo. É tal dia, então é tal dia. Consequentemente, você precisa ter uma organização um pouco maior. Uhum. Se preparar com uma antecedência maior.
Embora Portugal não seja desses países, digamos, mais organizados assim na Europa, né? Mas em relação ao Brasil, nesse sentido, a gente sente mesmo a diferença. E aí aqui também acontece uma coisa que é o seguinte: como a quantidade de pessoas é muito menor, a gente não consegue, a gente não tem o que a gente tem no Brasil, que é a oferta tão grande eu digo de cultura de uma forma geral, mas no caso da gente que trabalha com música, dessa parte musical mesmo, assim, por exemplo, de muitos shows, muitos concertos, do que é que seja, em muitos lugares. A gente não tem essa mesma demanda que a gente está acostumado no Brasil. Não com essa, não só em quantidade, mas também em continuidade. Porque aqui as estações do ano elas Isso mudam de nem uma nas forma grandes, muito clara. isso nem nas grandes capitais, as pessoas que elas não têm essa demanda que nem acontece, por exemplo, em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Essa demanda ela não acontece. Na verdade, Portugal não tem tantas cidades grandes no porte do Brasil, né? Como você deve imaginar. Né? Assim, no porte do Brasil não tem, assim, né? As cidades são muito menores. Aveiro, por exemplo, que é uma cidade da universidade, que é uma cidade, digamos, universitária, não tem, com certeza, mais de 70 mil habitantes. Não tem. É considerada aqui uma cidade média grande, digamos assim. Menor que São Leopoldo em termos de população, né? São Leopoldo, Exatamente. que é do lado de Porto Alegre, né? Sim, pois é. Então, assim, essas mudanças de estações, elas acabam comprometendo alguns aspectos, como, por exemplo, aqui você encontra muitos concertos relacionados ao verão, de certos tipos, por exemplo, ao ar livre, né? Que a gente fala ao ar livre, muitos festivais, assim, coisas mais ligadas à juventude e tal. Por outro lado, outros eventos acabam não existindo durante o verão, entendeu? Coisas mais, digamos assim, praticamente não existem, assim, de uma forma expressiva, não. Tipo, coisas mais internas, assim, de interiores, entende? Tipo, concertos fechados ou coisas, enfim, com as quais eu me relaciono mais. Não acontecem muito durante o verão. Não só aqui, isso é uma questão mais de Europa mesmo, né? E tal. E às vezes eu aproveito essa época, assim, que é uma época de férias aqui, para tentar viajar e fazer coisas em outros lugares, e eu sinto que existe essa dificuldade de fazer um pouco essas coisas por conta desse tipo de comportamento cultural, né? Então, essa demanda, ela é diferente da do Brasil, né? Que é tanto contínua, acontece ao longo do ano, de uma forma bastante contínua para a gente que é do Nordeste. A gente vê o tipo de demanda que muda. Tem o carnaval, é aquele tipo de música. No São João, aquele outro tipo de música. Mas é uma demanda, digamos, contínua e que cada vez mais se alarga mais também. Antigamente, as coisas do São João aconteciam mais ali mesmo durante o finalzinho de maio para junho e só. Hoje em dia, você encontra muita coisa ligada a forró, música nordestina, durante mais tempo em relação a antes. Tal. Então, aqui também o que acontece existe um foco grande, se a gente comparar proporcionalmente falando, na parte de educação ligada a certas coisas que não existem tanto assim no Brasil. Tipo, esse ensino sistematizado como existe aqui, nos conservatórios, por exemplo, não existe aí no Brasil. A gente sabe que existem conservatórios no Brasil, públicos e escolas e tudo mais, mas eles não funcionam como funcionam aqui. Aqui um conservatório ele tem alunos desde bem pequenos até por volta de 17, 18 anos, que é quando acaba o ensino médio aí no Brasil, mais ou menos essa idade, né? Sim, é lindo o que acontece, pelo menos até onde eu sei, né? É lindo o que acontece em termos de educação musical em Portugal, né? A gente vê os conservatórios, eles funcionam de verdade, né? Não só... E eles... É quase que uma extensão da escola, né? Do colegial deles, né? Na verdade, é uma extensão da escola. É uma extensão da escola. Que tem coisas muito boas, como você está falando, mas tem alguns aspectos frágeis também, né? Que, é claro, tudo tem que ter defeitos e problemas a serem resolvidos. Mas digamos assim, o lindo que a gente fala é quando a gente compara, que não é bom estar comparando sempre, que tem qualidade em todos os lugares, né? Assim como tem os seus defeitos em todos os lugares. Mas no Brasil a gente está um pouco distante desse tipo de realidade, né? Então quando a gente pensa na realidade brasileira, a gente vê, puxa, né, o que acontece em Portugal já é uma coisa assim, em termos de cultura,
de ensino musical, uma coisa muito bonita, né? Por outro lado, no Brasil, como isso não acontece de forma formal, de maneira formal, não é formalizado, pelo menos não na prática, como é aqui, a gente tem uma visível espontaneidade que brota de qualquer lugar no Brasil. Qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa é capaz de batucar um ritmo. Se você passa numa roda de violão, praticamente todo mundo sabe tocar alguns acordes da musiquinha. Aqui isso não acontece. Isso não acontece aí? Você não tem assim os diferentes pontos em que as expressões musicais aconteçam naturalmente ou folcloricamente, no folclore? Da maneira como acontece no Brasil, isso não acontece. Até porque o Brasil é muito especial nesse sentido, mas da maneira como acontece no Brasil, isso não acontece por quê? Como existe esse foco que a gente falou, essa parte da educação, tem um tipo, digamos assim, de certa forma, um padrão que ele não é assim tão rigoroso, mas é. Não é assim tão rigoroso como você acha que isso acaba moldando artisticamente o português? Isso vai moldando? Eu acho que acaba moldando, como você falou, a ponto de fazer com que não seja, digamos assim, tanto espontâneo e, consequentemente, também artístico, né? Fica uma coisa muito ali plástica em muitos aspectos. Para cumprir um programa e finalizar o ano de música e ponto. Sim, ou mesmo. Por isso que é bom conversar com quem vive no local, né? A gente vê outra realidade. Quando a gente lê aqui sobre a educação musical de Portugal, eu já andei fazendo umas pesquisas, a gente tem os relatos do que tá, mas quando alguém está vivendo é outra coisa, né? Outra história. Uma pergunta sobre... No início você então conseguiu ter tempo para manter uma rotina de estudo, né? Para você continuar com os teus... Você estava no mestrado, agora está concluindo o teu doutorado, então você continuar os estudos por conta dessa possibilidade que a cidade, que o local estava te dando, né? E eu te pergunto, depois de tudo isso, de todo esse processo que você passou, esses anos todos que você está vivendo em Portugal, com essas experiências musicais todas, a gente vê que você tem dado turnê aí pela Europa, você tem dado aulas, já há bastante tempo dando aula nos conservatórios, está coordenando o curso de composição, né, curso de jazz, aliás, né, jazz livre, não é isso? Depois dessa experiência toda, a vida já acontecendo a todo vapor em Portugal, você se sente realizado? Você voltaria para o Brasil ou se sente aqui é o meu lugar? Não, na verdade, eu não me sinto de lugar nenhum, né? Não me sinto aqui é o meu lugar ou o Brasil é o meu lugar. Não é bem assim. Não é exatamente assim. Eu acho que a maioria das pessoas tem um sentimento em relação ao lugar de que elas precisam mesmo interagir com outros lugares e tal. Mas, assim, claro que eu estou ampliando um pouco a sua pergunta, mas a maioria das pessoas pode responder a pergunta da seguinte maneira: moraria fora do Brasil para sempre ou teria de voltar para o Brasil? Poderia simplificar nesse ponto, né? Então, assim, se eu pensar fora do Brasil, eu poderia incluir outros países. Também posso pensar sempre em Portugal, seria também uma outra questão. A questão é que, para mim, no momento em que eu estava no Brasil, eu tinha uma relação meio de amor e ódio com Salvador, né? Tinha coisas muito boas, mas que eu não sou de Salvador, eu nasci no interior, eu nasci em Guanambi. Então eu fui para Salvador com, acho que 18 anos mais ou menos, e vivi, sei lá, mais de 10 anos em Salvador. Então assim, eu tinha uma relação de amor e ódio com Salvador por conta das coisas boas, que são muito boas, mas as coisas ruins, que para mim eram muito ruins. Tipo aquela questão de tempo, questão de, enfim, como as coisas eram difíceis às vezes de acontecer, né? Aqui, por conta até das dificuldades, né, que a gente passa aí, a gente acaba passando por certas dificuldades que quando a gente chega aqui, certas coisas são leves para você, né? Acaba ficando leve. Isso, mas sem querer, tipo, parecer pretensioso, mas certas coisas ficam um tanto fáceis até, entendeu? Porque, por exemplo, acho que eu já cheguei a comentar isso em outros momentos, assim, eu chego na universidade, se eu quiser estudar 4 horas da manhã, eu pego meu cartão, que é o mesmo cartão que eu acesso minha conta do banco, eu aproximo da porta, a porta abre, eu entro na universidade, eu vou para uma sala, estudo, quiser sair, eu passo o cartão de novo e saio. Fica lá registrado que eu entrei e saí, e enfim, posso utilizar. Se eu quiser gravar um CD, eu vou lá e mando um e-mail, vou querer a sala de gravação para isso e aquilo. Eu vou ter lá uma pessoa, um técnico, que vai ligar, preparar as coisas todas para mim, ele vai lá, me dá essa ajuda toda, eu gravo um CD inteiro, se eu quiser e tal. Então, esse nível de objetividade, eu não conseguia aí em Salvador, pelo menos não na minha época. Eu acho que no Brasil todo você não iria conseguir, né? Pelo menos nos lugares que eu andei morando,
esse nível de objetividade a gente não teria aqui. Agora, a Universidade de Aveiro, por outro lado, essa parte da estrutura, ela é muito boa também. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que não é, digamos, não é a estrutura ordinária daqui, entendeu? É realmente uma estrutura muito boa nesse sentido. Tipo, o prédio, inclusive, passou por reformas recentemente, então ele é grande, ele é, digamos assim, é novo, né? Funciona bem, muito bem, assim, em muitos aspectos, assim, em termos de organização e tal. Então, o que acontece? Sobre voltando para o que você me perguntou, sobre voltar ou não para o Brasil, bom, em princípio, o que acontece é que a gente tem fases na vida em que a gente está melhor, tipo, tá melhor num lugar do que em outro. Nesse momento eu ainda estou aqui, eu não sei como vai ser amanhã, na verdade, não sei como vai ser no ano que vem e tudo mais, a gente não sabe. Neste momento, eu não volto para o Brasil. Hoje, por exemplo, nesse ano eu não volto ao Brasil por questão, enfim, pela situação no Brasil que para mim, mesmo não estando aí agora, mas eu estava aí no ano passado, e pelo que eu vejo... Você vê o drama que está rolando aqui, né? Eu sinto que não é um momento de eu voltar para o Brasil, certo? E claro, como a gente está falando na questão do tempo, a nossa compreensão do tempo é muito limitada. Se você for pensar um pouquinho além do que a gente... além da nossa própria vida, né, que é muito insignificante em relação ao resto do mundo, a Europa já foi bombardeada, já foi dizimada praticamente pela metade em outras épocas, e hoje em dia é como é, mas a gente não sabe como vai ser amanhã. Da mesma maneira que depois da guerra, por exemplo, muita gente saiu daqui e foi para outros lugares, e agora, nos últimos anos, muita gente tem tentado vir por uma convergência de fatores, né, guerras em outros lugares, situações políticas em muitos, a ascensão de governos de direita, enfim, muitas dessas coisas. Então, nesse momento eu vejo muita gente vindo do Brasil, como eu nunca tinha visto desde quando eu estou aqui, que na verdade o tempo que eu estou aqui, comparado, mais uma vez, a estudo, é muito pouco. Mas se a gente for pensar nos momentos anteriores daqui de Portugal, aqui a ditadura aconteceu até, mais ou menos, se não me engano, em 74, não tenho certeza, acho que foi até 74. Então, eles tiveram... a ditadura aqui acabou pouco mais de 10 anos antes do que do Brasil. Então, isso fez com que aumentasse um fluxo de imigração, mas ao mesmo tempo, nesses anos todos aí, que deve dar o quê? Uns 40 e tantos anos, aconteceu que o perfil do imigrante mudou muito, desde um perfil muito ruim, que a gente ouve algumas coisas, a gente vê alguns vestígios disso, como, por exemplo, pessoas que fugiam dessas coisas da ditadura. Então a gente teve muita, digamos, como é que eu posso dizer, muitos problemas ligados a, por exemplo, tráfico de pessoas, prostituição, muita coisa ligada a isso no perfil dos imigrantes, nesse caso aqui, brasileiros, né? Depois isso foi mudando. Também teve muita gente daqui de Portugal que foi para o Brasil, mas a quantidade de gente se dilui muito facilmente no Brasil por conta da dimensão. Então, esse perfil foi mudando na medida em que também os governos no Brasil mudavam e as políticas também mudavam. Na medida que a educação no Brasil melhorou em muitos aspectos, principalmente nos últimos, vamos dizer, a partir do governo, a partir do governo de Fernando Henrique, talvez muitas coisas já tenham melhorado. Muita gente veio para cá já com uma qualificação muito alta. E essa também é uma das diferenças entre o brasileiro e o português. Aqui, as diferenças sociais não são tão grandes quanto são no Brasil. Como elas não são tão grandes, as pessoas têm menos entusiasmo, digamos assim, de entrar na universidade, chegar num nível muito elevado, porque elas, entre aspas, não precisam tanto desse sacrifício para conseguir um lugar mais ou menos confortável, como muitas vezes a gente precisa no Brasil, entende? Um lugar ao sol, né? Isso. Então o que acontece neste momento é que muitos portugueses jovens, principalmente os jovens, eles estão saindo de Portugal para ir para outros países, principalmente Alemanha, às vezes Holanda também, Luxemburgo, onde tem um valor, o salário é muito mais alto. Eles imigram para lá em busca de condições de trabalho melhores, e aqui faltam muitos empregos que muitos portugueses não querem e muitos brasileiros nesse momento acabam ocupando, que se você for comparar o salário mínimo aqui com o do Brasil, em termos, digamos, até em termos de poder de compra
E na conversão real é praticamente 3 vezes mais alto, né, do que o do Brasil. Então, se você pensar que um varredor de rua no Brasil vai ganhar aqui, varrendo rua, 3 vezes mais, ele não vai pensar 2 vezes. Se ele tiver a oportunidade de vir varrer a rua aqui, ele vai varrer a rua aqui e não conviver com a criminalidade que ele convive no Brasil. Então, isso influencia diretamente outros aspectos, tanto culturais, artísticos, que a gente tem de lidar, né? Claro. A gente vê na universidade, atualmente, também coisas boas, que é uma comunicação muito maior do que, até eu digo, do que 5 anos atrás, eu não via a quantidade de gente de outros lugares como eu vejo agora. Em congressos, em, sei lá, eventos de universidades e tal. Tem muita gente de outros lugares também, não só do Brasil. Aqui, então isso é bom porque a informação acaba girando e essas pessoas vão vendo como é que são as coisas. Isso que Para a você falou, a gente cultura, lê isso é muitas ótimo, vezes. né? Esse movimento de pessoas de culturas diferentes, ela alimenta bastante a cultura, né? O É, movimento cultural do isso, local. isso que você falou também, a gente às vezes lê sobre um determinado lugar, vê uma coisa, mas a gente lê, mas a gente não pode sentir o cheiro, não pode sentir o gosto, não A pode ouvir vivência, aquilo que está né? escrito, né? A gente não pode viver isso, a gente precisa dessa vivência para chegar em conclusões, digamos assim, melhores, né? A gente cria uma Então, interpretação, às vezes fora da realidade, né? exatamente. Agora, uma coisa que sem dúvida acontece também é o seguinte: a gente que é do Brasil, eu digo, estou falando por mim, mas com minha experiência em observação, na verdade, em relação a outros brasileiros, é que quando sai do Brasil e vem para cá, muda drasticamente a relação com o Brasil. Em geral, para melhor, muda para muito melhor, porque valoriza coisas que tinha e não conseguia prestar atenção, valoriza aspectos da cultura que sente falta, tipo o calor humano, ou a própria língua, né, o som da Claro. língua. Eu nunca morei fora do Brasil, mas as experiências que eu tive fora, nas viagens que eu fiz, assim, só nessas poucas experiências de pouco tempo, a gente já valoriza coisas do Brasil, né? Então eu imagino quando fica muito tempo, né? Você começa a pegar as poucas diferenças e ver, consegue ver um pouco mais distante, né? O valor. Uma pergunta, assim, sobre... se um músico, qual o recado que você daria para um músico que está começando agora no Brasil, assim, um guitarrista, ou alguém que está começando, seja lá uma pessoa que está iniciando, ou até mesmo alguém que já tem uma certa carreira mas está passando por alguns trampos aí da vida do músico que passa às vezes aqui no Brasil. Bom, eu poderia dar muitos recados sobre isso. Sim, escolhe alguns aí, muitos recados puxa uns sobre isso. dois aí. Um recado muito importante que vale tanto para esse. Até bom que você tenha falado recado, né? Porque, enfim, fica mesmo um recado, não é necessariamente um conselho, a pessoa interpreta como quiser. Mas é tipo assim: a Trocando gente um tem uma papo, ideia. batendo papo, né? A gente tem uma ideia muito errada no Brasil de que fora do Brasil as coisas são sempre melhores ou que tudo acontece fácil. Não é assim. Isso é muito bom. Isso não existe essa vida fácil, assim, não existe a vida fácil, principalmente nessa área de música, nessa área de arte, não existe. Isso é muito bom você tocar nesse assunto, porque quanto mais a gente mexer, desculpa interromper a tua pergunta, você vê que eu não sou repórter, né? Sai interrompendo o entrevistado. Tá, pode continuar, vai lá. Não, fala, é bom assim mesmo, porque na verdade o repórter é que aqui, quanto mais a gente toca nesse ponto, melhor, né? Essa baixa estima do brasileiro é algo que quanto mais a gente tocar, melhor, né? Para que eleve, mostrar que ele tem valor, que tem qualidade, né? Que o músico brasileiro inclusive, tem qualidade. eu não vejo nem tanto hoje em dia como uma baixa autoestima, assim como você falou. É mais uma falta de consciência, né? Autoconsciência. Porque às vezes a gente acha que é uma autoestima que é baixa, mas não é. Porque você vê o brasileiro, às vezes, reclama de muitas situações, mas em geral, na maioria das vezes, ele reclama sorrindo, ele brinca, consegue essas coisas. E esse tipo de atitude ainda é muito diferente da daqui. Aqui a gente encontra as pessoas muito mais sisudas, mais sérias, assim, sabe? Sem essa leveza que o sul-americano, o latino-americano, em geral, tem uma leveza maior em relação às dificuldades da vida. Porque cresce imerso num sofrimento, numa luta diária, que faz com que ele que é um a mais até, né? Aprenda a conviver com isso e curtir um pouco mais as coisas diante das dificuldades, né? Ou
Enfim, ou ele não enlouquece. vai realmente conseguir viver, não acontece. Então, Mas eu com interrompi música a é assim. eu interrompi a tua pergunta. Tava falando que você ia dar um recado para esse músico, você ia Sim, sim. dividir, né? Ia pegar um pouco pro Pô, músico que sim, tá sim. iniciando e pro músico que tá, já tem uma certa estrada, mas a vida não tá acontecendo para ele. Não, mas tem a ver também com a sua interrupção, tem a ver. Sim, sim. Que é o seguinte, não existe essa vida fácil que muitas vezes a gente imagina, né? Que fora do Brasil tudo vai acontecer, né? Eu vim pra cá, mas nem tudo foi fácil. Não vou dizer que depois que eu vim pra cá tudo aconteceu. Não é exatamente assim, né? O que aconteceu é que eu vim pra cá e eu tive, digamos, mais tempo para me concentrar em certas coisas e outras coisas também deram muito certo. Tive muita sorte em muitos aspectos. Tive uma orientadora muito boa na parte da acadêmica, assim, enfim, tive muitas coisas, sorte com muitas coisas. Mas eu encontrei nesse caminho muita gente que não teve tanta sorte. Gente que achava que, por exemplo, que ia sair do Brasil e vir para cá e ia viver tocando. Eu acho, talvez, mais fácil você viver tocando em Salvador do que aqui. Eu lhe digo com toda sinceridade, se for para viver apenas de tocar, né? Porque que isso tem a ver com um recado, né? Você viver de tocar música, só tocar o seu instrumento, é uma visão muito ingênua do músico. Muito infantil, ingênuo e infantil. A música não é só tocar um instrumento. Você tem aulas, né? Você tem que, digamos, você precisa contribuir com a cultura local e de uma forma maior, muito além de simplesmente tocar um instrumento. Você precisa de participar de coisas, você precisa produzir de uma certa forma, você precisa ouvir, conversar com pessoas, ter o que expressar com o seu instrumento, tem que conversar com outras pessoas, inspirar outras pessoas a tocarem também, contribuir com a parte acadêmica, enfim, tem muitas outras coisas além de tocar um instrumento, né? É o mundo, Então, né? O é um universo mundo, do exatamente. trabalho musical é É imenso, um né? mundo. É o, É um mundo. o público leigo normalmente pensa, é músico, toca, né? Só faz isso, né? E não é assim, não é Não é assim assim. mesmo. É muito, como eu falei, é muito mais. Eu acredito que seja muito mais fácil você viver de música tocando, apenas tocando, aí do que aqui. Porque, como a gente falou, as cidades grandes, elas são maiores, mas elas também já estão mais sobrecarregadas, inclusive de brasileiros. Sobrecarregadas, Sim, inclusive de brasileiros, né? sim. Então, o valor dos cachês diminui muito por conta dessa quantidade de pessoas. Tem Não muito, existe uma a demanda regularidade. começa a ficar grande, né? Exatamente. Aliás, a oferta, né? Começa a ficar muita gente, Isso, muito a músico, oferta né? fica muito grande, exatamente. E sem falar que a classe, digamos assim, artística, ainda é muito desorganizada e, de certa forma, talvez todas sejam assim, né? Tem um comportamento ainda muito egoísta de querer fazer sua própria coisa, mas como o que dá prazer, digamos assim, não é tão visto quanto trabalho, então a gente muitas vezes não é levado a sério nesse sentido. Então, muita gente não contribui, digamos assim, com o setor de uma forma ideal, né? Então, assim, não existe além de não existir esse caminho fácil, assim, tal, também não existe rápido, entendeu? Porque rápido não dá tempo de você amadurecer, de você pensar, refletir e ver as coisas como elas são. O próprio aprendizado musical, né? É um aprendizado que, quando a pessoa começa a estudar música, às vezes já pensa que vai, em poucos meses já vai sair tocando maravilhas. Uhum. É uma coisa que não existe, né? A pessoa Não existe ela isso. tem uma trajetória, ela tem uma história que ela constrói no que ela está querendo aprender, né? Seja lá um instrumento, ou seja lá Uhum. aspectos relacionados à composição, arranjo, né? É uma Uhum. trajetória que ela está construindo. Se ela quer Uhum. alcançar um nível de expertise, um nível de qualidade, ela já tem que ter em mente isso quando ela está começando, que ela tem uma trajetória pela frente, né? Exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes, isso eu vejo muito, atualmente eu vejo mais do que um tempo atrás, a pessoa já chega buscando o final, entende? Tipo, quando eu serei capaz de tocar bem, ou rápido, ou tal coisa. Sem pensar no processo. Na verdade, o processo é que é o mais interessante. Você Exato, que o já processo vai te aprendeu. dar alicerce, né? Vai te dar sustância assim para você fazer uma série de coisas dentro da música com qualidade, né? Não só você saber fazer determinadas questões com velocidade, mas às vezes sem conteúdo nenhum, né? Mas o processo em si mesmo, se a gente, assim, eu faço muitas metáforas, né? Eu converso muito, Sim, tanto com muita gente e até falo muito mesmo. Então eu falo o tempo inteiro, eu faço muitas metáforas, né? Então, tipo, sim.
essa metáfora tipo assim, da vida mesmo, enquanto processo, a gente não viver o lugar, não pensar na vida como onde é que eu quero chegar, mas vou chegando, entende? A viagem em si, o processo, o que eu vou fazendo no caminho, e enfim, as coisas vão sendo construídas e tal. Um aprendizado no instrumento, ou na área artística, musical, ou qualquer área, é assim também. A gente tem que ir lá vivendo aquele processo. Você me fez pensar uma coisa interessante agora, que o equilíbrio entre, ao mesmo tempo que você saber que é um processo, determinado aprendizado musical, determinada meta que você está construindo, com, ao mesmo tempo, você não tornar isso uma desculpa para você não se empenhar. Por exemplo, é um processo, um dia eu consigo tocar bem. Aí a pessoa relaxa, toca aqui, toca ali, treina aqui, treina ali. E ela entende que tem que ter esse equilíbrio aí. Ao mesmo tempo que é um processo que para você construir uma certa expertise ou no instrumento ou qualquer coisa dentro da área musical ou qualquer coisa dentro da área da música, da vida em geral, ao mesmo tempo tem que ter é um processo, mas eu não posso fazer disso uma desculpa para eu não manter uma rotina de estudo, não manter uma rotina de empenho, né? E assim vai. Exatamente. Justamente por conta disso, porque o processo tem um caráter contínuo, tem uma continuidade ali que se você não prestar atenção, você já perde, você não sabe mais para onde você está indo, entende? Não é onde eu quero chegar, mas eu tenho que manter em mente que eu estou indo para algum lugar. Se eu simplesmente andar de forma aleatória, eu não vou realmente direcionar o meu processo de uma forma positiva, né, digamos assim. Então eu já vi isso acontecer muitas vezes, já tive muitos alunos que eram vistos pelos colegas como, digamos, maus alunos, né, alunos que não tinham muito futuro, ou que tal, mas se empenharam tanto e mantiveram um processo contínuo, com objetividade, enfim, o que eles estavam fazendo, que rapidamente tipo, dentro do que você está, no teu contexto aí, né? Tiveram uma evolução muito maior do que aqueles que achavam que já sabiam ou que não precisavam tanto, né? Isso tem a ver também com uma humildade de você saber que você não vai saber tudo, você perceber que você não vai saber tudo, não tem como saber tudo, nunca é muito o bastante, mas mesmo não sendo muito o bastante, é sempre valioso qualquer coisa que você aprenda, né? Então você precisa ter, digamos, encontrar o seu lugar e saber que você não é nada, mas ao mesmo tempo saber que não é essas coisas todas também. Então tem que saber conversar, se colocar naquilo ali. E o prazer pelo estudo, né? O prazer pelo estudo. Pelo estudo, né? Eu lembro que na época eu era estudante, até quando era gurizão, assim, e estudava guitarra, violão, ou violoncelo e tal. O prazer de estar sentado estudando, só o fato de estar ali sentado, aquilo já era um prazer para mim, né? Aquilo já era o meu mantra, né? Na época. Né? Então, eu acho que se desenvolve esse prazer pelo estudo, já tá, digamos assim, casado, né? De acordo com esse processo necessário para maturar determinadas habilidades, né? É isso aí mesmo. Então, assim, esse prazer que você está falando e esse processo, enfim, todas essas coisas misturadas, eu acho que formam a combinação, digamos, ideal. Pelo menos o que tem acontecido comigo é isso, né? Então, assim, eu me descobri gostando muito dessa parte de educação, né? De ver de como eu posso influenciar pessoas de forma positiva, como fazer essas pessoas gostarem do que elas estão fazendo. E não abordarem isso de uma forma simplesmente mecânica, de tipo, vou fazer isso e vou conseguir um emprego, vou tocar assim e vou ganhar um dinheiro tocando tal. Não é assim. É você simplesmente evoluir como pessoa com uma função específica e ali você vai crescendo e curtindo esse processo como a gente está falando. Exatamente, né? Ou seja, ensinar música é muito mais do que ensinar música, né? Muito mais. Quando a gente está dando aula de música é muito comum a gente quase que atuar como psicólogo ali, né? A pessoa às vezes vem com um monte de problema, não está conseguindo estudar por causa disso, a gente às vezes senta, conversa, entusiasma, né? E muito, muito bonito estar ouvindo essas tuas palavras como professor. Eu também escolhi ser professor de música porque eu sempre gostei de compartilhar o que eu sei, né? E eu sempre gosto de ouvir quando alguém escolhe essa área de querer ensinar música, não só porque está precisando de uma grana, de correr atrás então vamos dar aula e dar uma aula de qualquer jeito, como é muito comum acontecer, né? E ensina às vezes, né? Então a gente vê que na música isso é muito importante, porque às vezes
pode atrapalhar a habilidade de alguém, né? Porque essas Pode falar. essas muitas possibilidades em música que você falou aí, elas devem ser complementares. Quanto mais dessas atividades você tiver e mais você conseguir relacioná-las, melhor você vai trabalhar em todas elas. Por exemplo, se você realmente gosta de ser um professor e vê o seu trabalho como sendo importante, porque na verdade o seu trabalho como professor é importante. Então é uma questão de você conseguir ver isso. Se você consegue ver isso, que é importante, você consequentemente vai dar mais atenção em ser um professor melhor. Você vai entender, vai fazer parte desse processo também, porque você ensina e aprende. Você aprende e ensina. É um ciclo que acontece Claro, aí. com certeza. Consequentemente, isso reflete no instrumento que você quer tocar, quer expressar aquilo também. Então você vai tocar com prazer, vai dar aula com prazer, vai tocar e dar aula aquelas coisas que você também gosta, porque isso também era importante para mim. Quando eu estava no Brasil, eu nunca quis me concentrar, como eu via muitas pessoas fazendo, tentarem se concentrar em coisas que elas não gostavam muito, para poder ter a oportunidade de tocar com mais frequência e assim ganhar mais dinheiro. Então assim, eu não tenho esse prazer de tocar pelo dinheiro, como muitos músicos não têm. O prazer está em tocar, mas eu não, digamos assim, eu fugi desse caminho, entendeu? De buscar o dinheiro simplesmente por tocar e por a quantidade de possibilidades, né? Então, eu tentei me concentrar o máximo que eu pude em tocar aquilo que eu gostava. Tanto em termos de, não, eu quero tocar meu instrumento, eu quero tocar mais do que um instrumento, eu quero tocar esse estilo, eu quero tocar aquela coisa, eu quero fazer um show assim. Entendeu? Então, quando eu tive o tempo para pensar nisso, quando eu tive a oportunidade de amadurecer em muitos aspectos também, eu fui vendo que é muito importante mais importante do que você tocar, simplesmente tocar, é você tocar aquilo que você gosta, entendeu? Tocar o tipo de música que você gosta, você estar com pessoas que você gosta também. Muita gente trabalha em música e ganha bem, mas tocando uma música que detesta, e com pessoas que estão ali também só pensando no dinheiro. Então as relações humanas por trás disso, elas às vezes são tão insuportáveis que aquele trabalho em música, que deveria ser bom, prazeroso, e ele acaba sendo horrível. Uma escravidão, né? Acaba sendo uma escravidão. Uma escravidão. E muito bem, assim, foi um prazer esse papo contigo aí. Aprendi muito com tua sabedoria musical. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar? Algum comentário que você gostaria de fazer? Rapaz, eu não sei, como eu te falei, eu falo muito, a pessoa fala uma coisinha, eu saio falando e eu fico horas conversando facilmente, entendeu? Facilmente. Legal, Se você perguntar uma coisa sobre uma coisa, eu vou começar a falar sobre outra coisa e assim por diante. Sim, legal. Essas conversas sobre... Isso é sinal de que se alimenta bastante a tua mente, né? Isso é legal. Essa conversa sobre essa questão da cultura, né, daqui, de Portugal, do Brasil e tal, enfim, essas conversas são muito recorrentes, né? Não só porque tem muitos brasileiros aqui, mas porque tem muitos brasileiros que volta e meia me procuram porque pensam em vir para cá. Então, eu sempre vejo gente que eu conhecia no Brasil que está vindo para cá, ou que veio, sei lá, ou que já... Então acaba tendo essa conversa naturalmente, né? Isso, porque por aquela questão que a gente falou antes. Às vezes vê as coisas escritas, mas como não viveu, não tem certeza se é aquilo, né? Então... Mas da próxima vez que algum brasileiro te perguntar, você já manda o link do vídeo para ele. Vocês tem outro brasileiro tal que fez umas perguntas aí, tinha umas ideias assim, a gente foi, conversou, ele já pensou de uma forma diferente. Daí tu já economiza tempo. Não, mas nunca se sabe, né? Porque quando me fizerem essa pergunta, eu também já posso ter mudado de ideia. Claro. Mas também pode ser bom porque compara as duas opiniões. Isso, Túlio, valeu. Foi um prazerzão conversar contigo. Tá? Também. E vamos nos falando. Valeu. Também. Um abração. Valeu, obrigado. Olha, aqui agora a gente pode falar besteira, tá?